Doutora Rayane, muito se fala sobre a adoção, mas há muitas dúvidas também. E, de fato, qual que é o conceito de adoção? A adoção é uma das modalidades de colocação da criança ou adolescente em uma família substituta. São 3 modalidades: a guarda, a tutela e a adoção. A adoção é a forma mais excepcional e rigorosa, digamos assim, das 3. É excepcional e é irrevogável. E só acontece a adoção propriamente dita quando foram esgotadas todas as tentativas de reinserir aquela criança ou adolescente no seu núcleo familiar de origem, ou também esgotadas as buscas por outros familiares, são chamados de família extensa. Ou seja, nesses casos é que ocorre a adoção. O primeiro passo para quem pretende adotar, para quem quer se declarar pretendente à adoção, é entrar aqui no nosso estado, no site do Tribunal de Justiça. Vou até passar aqui o endereço certinho para vocês, é adoção.tjmt.jus.br. Neste site vai ter um link específico para que os pretendentes à adoção se cadastrem, juntem os documentos necessários. Os documentos estão previstos em lei a partir do artigo 197 do ECA. A partir desse momento, os pretendentes poderão dar início ao processo de habilitação, entrando neste endereço, adoção.tjmt.jus.br, colocando todos os documentos necessários. Depois vai ter uma etapa em que esses pretensos adotantes vão ser treinados, capacitados, digamos assim, vai ter um curso para esses pretendentes. E esse protocolo feito no site do Tribunal de Justiça vai gerar já um protocolo automático para o nosso sistema virtual, vai gerar um processo de habilitação à adoção. Nesse processo, que nós vamos analisar toda a documentação dos pretensos adotantes, se eles fizeram o curso, se está tudo ok. Ao final desse processo de habilitação, se considerados habilitados, eles vão ser inseridos num sistema chamado SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção. Nesse sistema, de um lado estão os pretensos adotantes e de outro, as crianças e adolescentes disponíveis para adoção. E então, a partir do momento que o pretendente lá está, quando ele preenche o sistema, ele coloca as características da criança desejada, idade, gênero e uma série de outras coisas. E aí o sistema vai fazer um cotejo, um filtro entre a demanda e as crianças disponíveis. E havendo compatibilidade, iremos entrar em contato com os pretendentes para que seja iniciado o processo de adoção propriamente dito. Ou seja, são 2 etapas. Um procedimento de habilitação e um procedimento de adoção. Doutora, em Juína, como está a fila de adoção? Em Juína, de acordo com a nossa secretaria, nós temos 12 pessoas, 12 casais habilitados e apenas uma em processo de habilitação. Ou seja, uma ainda está naquela primeira fase, buscando a habilitação, e temos 12 já habilitados, cadastrados no SNA, esperando uma criança ou adolescente compatível com o perfil que eles estão buscando. Dentro da fila de adoção, há uma prioridade ou não? Sim, há uma prioridade para casos em que a criança ou adolescente é pessoa com deficiência ou tem alguma necessidade especial ou alguma doença crônica. Essas crianças, elas têm prioridade. Consequentemente, aquelas pessoas que pretendem adotar uma criança com esse perfil também têm prioridade. Em relação aos casais, a senhora já apontou que há, sim, uma fase de habilitação, né? Mas, visto que essa criança vai ser inserida em um lar, um novo lar, muitas vezes essa criança muitas vezes não, ela vem de uma situação vulnerável. Como que essa preparação para quem vai receber a criança e para a criança também? Certo. Além desse curso inicial, que todos os pretendentes à adoção devem participar, durante o processo de adoção propriamente dito, quando já foi encontrada uma criança compatível com aquele perfil, existem algumas etapas. E uma delas, que é bastante importante, é do estágio de convivência. Ou seja, a criança ela irá conviver um pouco, por até 90 dias, com a família que pretende adotá-la, para verificar se há essa afinidade, essa compatibilidade. É como um período de teste, um período de convivência. Após esse período, se for verificada essa
compatibilidade e afinidade, o processo de adoção ele continua. Se por acaso não ocorrer essa compatibilidade, infelizmente, a criança volta para o banco de adoção, para o abrigo de acolhimento, e aquele casal pode continuar na fila esperando uma nova criança. Houve todo esse, digamos que houve todo esse processo, né, de adaptação e tudo mais, tudo foi ok. Findou o processo, houve a adoção de fato, e aí aconteceu alguma coisa. Como que é feita essa destituição? Pois é, essa não é uma situação, inclusive, prevista em lei, justamente porque a adoção ela é irrevogável. Então, a lei já tomou todas essas cautelas para que, uma vez adotado, assim permaneça. Porém, infelizmente, há casos em que, mesmo após todo esse longo trâmite, ainda assim a família, por algum motivo, desiste da adoção. Isso é uma situação muito lamentável, muito triste, mas ainda assim acontece. Nesses casos, adota-se no entendimento jurisprudencial que dos males o menor. Não tem como forçar uma família ou um casal a ficar com aquela criança, até porque seria submeter a criança a uma situação de risco, em um lar onde ela não é desejada. Então, nesses casos, a adoção, sim, é revogada e a criança volta para o abrigo. E o casal ou a família que optou por desistir da adoção, digamos assim, e após já efetivada, esse casal ele tem um período que ele não pode mais se prontificar, se habilitar para receber uma nova criança, até porque já houve a destinação de uma criança e eles devolveram. Até qual idade elas ficam, enquanto criança, institucionalizada e após a adolescência também? Certo. A institucionalização das crianças e adolescentes podem ocorrer até os 18 anos. Ou seja, ao atingir 18 anos, a criança, já o adolescente, o jovem, ele será desinstitucionalizado e para que isso ocorra, ele é preparado ao longo da adolescência, existe um plano individual de atendimento desse adolescente e ele é preparado para a vida adulta. Existem alguns programas que ajudam nesses primeiros passos, como conseguir um emprego, primeiro emprego, um aluguel social. A depender da comarca, da localidade e da necessidade daquele jovem, existem esses programas. Mas, em regra, 18 anos é desacolhido. Existe uma idade mínima, vamos dizer assim, máxima para adoção? A partir, só posso adotar até tal idade? Sim, existe. Seria justamente a idade de 18 anos, porque após isso não é mais considerado adolescente. Aos 18 anos já é uma pessoa adulta e capaz. Então, a adoção ela deve ocorrer antes dos 18 anos, a 17 anos e 11 meses no máximo, digamos assim. Porém, há uma exceção. Caso aquele jovem já conviva, já esteja na casa daquela família, aí sim, para formalizar uma situação de fato que já existe, é possível adotar maiores. Para ser adotante, basta ser maior de 18 anos, ter uma diferença mínima entre o adotante e o adotado de 16 anos, e não é considerado qualquer outro requisito como orientação sexual ou opção religiosa. O que é considerado é o melhor interesse da criança, certo? A pessoa pode ser casada, pode ser solteira, independentemente da religião ou orientação sexual. Para quem pretende adotar, tem essa vontade, entre no site do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, esse link que nós já passamos, adoção.tjmt.jus.br, e se cadastre. Esse é o primeiro passo. Um outro assunto que eu gostaria de encerrar também é que, se de um lado algumas pessoas querem muito ser pais, querem adotar, e essa é uma das melhores maneiras de se ter uma criança em casa. Mãe e pai é quem cria, e tem muitas crianças no abrigo esperando. De outro lado, nós temos, eventualmente, mães, gestantes, que por algum motivo não podem exercer a sua maternidade, não podem criar os seus filhos. Para essas mães, eu quero informar que há uma solução viável, uma solução ética e uma solução muito carinhosa com o bebê, que é a entrega legal. Se alguma mãe está nessa situação de não poder criar os filhos, basta manifestar a vontade de entregar voluntariamente a criança desde a maternidade.
é muito simples, basta manifestar o desejo. A gestante ou a parturiente vai ser encaminhada sem qualquer constrangimento à vara da infância e da juventude e vai ser feito o procedimento da entrega voluntária. E essa criança vai ter a oportunidade de ser disponibilizada para adoção e encontrar uma família que queira recebê-la e criá-la.